Paz pra vocês, gente. Paz. Então é assim, só funciona na frente da câmera. A paz dos irmãos, Senhor. A paz dos irmãos, Senhor. Salve o Senhor com a paz dos irmãos. Segunda salve. Acontece isso. Acontece, gente, acontece. Gente, seguinte, hoje lição número 4. Lição número 4 hoje é a santificação e a palavra de Deus. Hoje a aula está muito bacana, a gente vai hoje falar um pouquinho a respeito de 2 avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento antes do exílio do povo de Israel, certo? E é bacana porque o povo lá também, os adultos, estão falando de avivamento, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, resumidamente, desses 2 avivamentos e a gente vai ver como que os avivamentos começam, certo? Quem estudou a lição e quem acertar as perguntas que eu fizer hoje vai ganhar algumas coisinhas. Aqui eu trouxe chocolate e pé de moça. Ai, por que eu dormi? Prioridades, né? Dormi pé de moça. Chocolate e pé de moça. Então, vamos lá. Então, ó, lição 4, santificação e a palavra de Deus. Para você que está acompanhando a gente aí no YouTube, deixa um like, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa seu comentário aí embaixo aí, beleza? Se tiver dúvida também pode deixar aí, depois eu vejo e respondo, está sendo gravado, não está ao vivo. Beleza? Então vamos lá, ó. Nosso texto principal está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, e o verso 11. Diz assim, ó: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O resumo da lição diz: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o quê? Cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou por movimento humano. Então todo avivamento que é verdadeiro, ele começa na palavra de Deus. Não dá para você começar um avivamento por qualquer outro lado, por qualquer outro ângulo, por qualquer outra perspectiva ou por qualquer outro método. É sempre pela palavra. Eu costumo sempre dizer isso, quem é mais antigo no Ministério de Jovens vai lembrar, mas em 2020 nós tivemos um grande evento aqui no Brasil, que mobilizou muitas pessoas, né? Que foi o Descende. Não sei se vocês lembram, mas teve um evento aqui, o Descende. Foram 3 estádios lotados, se eu não me engano foi o Allianz Parque, o Morumbi, aqui em São Paulo, e lá em Brasília, acho que o Mané Garrincha. Alguma coisa assim. Foram 3 estádios lotados de gente, jovens, com ministrações do mais alto escalão dos ministros da palavra, Hernandes Dias Lopes, Douglas Gonçalves, etc. e tal, um monte de gente lá, um monte de cantores foram lá também. Então foi um evento que promovia, né, descende significa o envio, né, o enviado, enfim. E a proposta do evento era que dali saíssem missionários para as nações, etc. e tal. E um grande problema que a gente tem hoje, na nossa sociedade hoje, cristã, né, é realmente as pessoas, os pastores, os líderes, né, das igrejas, quererem criar movimentos para fazer o avivamento acontecer. Tipo assim, querem forçar um avivamento, sem que o povo esteja preparado para um avivamento. Ou sem que Deus queira que o avivamento aconteça. Então, lá foi feito um trabalho porque eles receberam uma direção de Deus para que fossem enviados milhões de missionários para as nações e tal, e não sei o que. Beleza, isso foi em fevereiro de 2020. Aconteceu esse trabalho aí. Tal, o avivamento chegou no Brasil e não sei o que e tal. Março, pandemia, todo mundo para dentro de casa. E aí? Isso é um recado, isso para mim foi um recado muito grande da parte de Deus, que dizia assim: vocês querem ir, mas eu quero que vocês fiquem. Vocês querem ir, vocês não estão preparados para ir, vai para dentro do quarto, orar e ler a palavra. Primeiro é relacionamento, depois vocês vão. O primeiro é comigo, o primeiro é relacionamento. Então todo avivamento precisa começar pela palavra, porque se a gente começa, eu quero inflamar um avivamento aqui, não sei o que, e pá, vai chegar uma hora que o negócio vai cair por terra. Por quê? Porque não começou onde deveria. Todo avivamento começa por palavra. Não adianta a gente tentar forçar avivamento, não adianta a gente tentar forçar um movimento para que as coisas aconteçam. O avivamento, ele começa pela palavra, sempre, certo? Não existe outro método para que o avivamento aconteça, sempre pela palavra, beleza? Os objetivos dessa lição:
conscientizar que todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus, apontar os resultados do retorno à palavra de Deus e destacar que a palavra levou os israelitas a reconhecerem os feitos de Deus por meio da realização da Páscoa. E aí, pastorzão? Boa? Certo? Então, o nosso texto bíblico está lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 22, versos do 3 ao 8, o verso 11 e depois 2 Reis 23, 2 e 3, 21, 22 e 25. Tá um texto bem longo aí, tá bom? Então, por favor, nos ajudem aí, beleza? Cada um lê um. Vamos lá. Verso 3 diz o seguinte, ó: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, verso 4: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados na casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. 6. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedra lavrada, para repararem a casa. 7. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. 11. Sucedeu. Pode ser coral, tem problema não. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Vamos lá, 2 Reis 23, 2 e 3. Vamos lá, verso 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. 22. Porque nunca se lembrou tal Páscoa como está desde o dia dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Então, esse texto que a gente leu aqui é um texto que fala a respeito do rei Josias, tá? Então, vai dizer que no 18º ano do reinado de Josias, Josias mandou o escrivão ir lá no templo e pegar o dinheiro e tal. Então, só para contextualizar aqui o que estava acontecendo naquela época, Josias, ele foi o rei que assumiu o reinado de Judá mais novo. Ele assumiu o reinado de Judá com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade ele se tornou rei, certo? Em Judá. E Josias, ele cresceu, né? Ele cresceu ali. E a Bíblia diz que ele era um menino, né? Um rei que ele fez que era bom aos olhos do Senhor. Ele seguiu o exemplo de Davi, é isso que a Bíblia diz. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado Davi e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então Josias começa ali, né, no começo do seu reinado, ele meio que estava engessado ali um pouco, por quê? Porque eles estavam debaixo de escravidão, certo? Eles estavam debaixo de escravidão, o povo de Judá. Só que, passado um tempo, o rei lá do império lá que estava escravizando eles morre, e agora Josias começa a fazer algumas reformas em Judá. E a primeira reforma que ele vai fazer é a reforma do templo. E aí é nessa reforma do templo que se acha um livro da lei. E quando se acha o livro da lei e é lido o livro da lei a Josias, Josias então rasga suas vestes, porque ele vê que os seus antepassados
fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e que a ira do Senhor estava sobre Judá, estava sobre Israel. Então ele agora toma uma série de medidas, de atitudes para que as coisas fossem consertadas, para que a ira do Senhor não se acendesse contra o povo. Então esse é o contexto dessa passagem aqui, certo? Josias, é interessante notar que Josias ele vem de uma linhagem, né, a partir do momento que existe a divisão das tribos, né, de Israel, as tribos eram unificadas com Saul, as tribos eram unificadas com Davi, com Salomão, porém, quando Roboão, filho de Salomão, assume e Jeroboão se levanta, né, há uma divisão ali. Então, é dividido Israel em duas partes, entre duas tribos, né? A gente sabe que Israel tem quantas tribos, gente? Quantas? 12, certo? 12 tribos. 12 tribos de Israel. Nessa divisão, 10 foram para um lado e 2 foram para o outro. As 10 tribos formaram o Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel. E as outras 2 tribos, que foram Judá e Benjamim, né, ficaram conhecidos como Reino do Sul, conhecido como Judá. Certo? Então, Reino do Norte, Israel, com quantas tribos? 10. Reino do Sul, Judá, com quantas tribos? 2. Certo? Então, eu fiz um negócio meio tosco para eu memorizar, porque para mim era muito difícil memorizar Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte e Reino do Sul. Sempre confundia. Qual que é o Reino do Norte? Qual que é o Reino do Sul? Então, eu fiz uma analogia bem tosca, bem besta mesmo, para eu lembrar. Israel tem a letra R, certo? Norte tem a letra R. Então, Israel, Norte. Sul tem a letra U. Judá tem a letra U. Reino do Sul, Judá. É muito tosco, mas foi a forma que eu consegui encontrar de memorizar isso. Porque era muito difícil de memorizar, certo? Então, Reino do Sul... Israel. Errado! Acabou de falar, gente. Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel. Certo. Beleza? Então, teve a divisão. No final, para de novo. Então, ó, depois que teve essas divisões das tribos, então se levantaram reis perversos em Israel e reis perversos em Judá. Reis bons em Israel, reis bons no reino de Judá. Então, sempre tiveram isso, né? Então, a partir daquele momento foi sucessório, né? Então, existia um rei, aí seu filho assumia, o seu neto assumia, o seu bisneto assumia e tudo mais. Na linhagem de Josias foi... O avivamento de Josias foi o segundo avivamento do Velho Testamento que aconteceu, né, antes do exílio. Eu falei aqui no começo da aula que a gente ia falar sobre 2, né? 2 avivamentos. De Josias foi o segundo, apesar de que ser o que a gente mais vai focar aqui, ele foi o segundo avivamento. O primeiro foi um antepassado de Josias que fez. Quem foi ele? Vocês sabem? Valeu no pé de moça. Não vale pesquisar. Quem foi o antepassado de Josias que realizou o primeiro avivamento? Tô com medo de Tá falar. vendo? Vocês não leram a revista. Vocês leram a revista, vocês... Ezequias. Ó, pé de moça ou chocolate? É de moça. Eu tinha visto Quase que eu falei ele Ezequiel. tá falando que é o mais significativo, né? Eu não sabia Quase que Tá na revista. Depois a gente vai ver, tá na revista. Ezequias foi bisavô de Josias. Ezequias teve um filho chamado Manassés teve um filho chamado Amon, e Amon teve um filho chamado Josias, que é o Josias que a gente está vendo aqui, certo? Então Josias conduziu um segundo grande avivamento que a priori tinha sido começado por seu bisavô Ezequias. Beleza? Certo? Vamos lá para a lição então? Esse foi só um contexto para vocês entenderem, beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Deu para entender? Júlia, deu para entender? Oi, Júlia? Vini, deu para entender? De boa? Qualquer dúvida é só gritar, mano. A gente desenrola aqui. Vamos lá, introdução. Não podemos estudar a respeito da santidade sem considerar o que? A palavra de Deus. Pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva. Vocês sabem o que é revelação progressiva? Revelação progressiva é um termo que para nós, pentecostais, não é muito falado. Se você vai numa batista, numa presbiteriana, raiz mesmo, você vai ver que é muito falado a respeito disso, revelação progressiva. A revelação progressiva é a forma como Deus se revela ao longo do tempo. Então, como que a gente conhece Deus? Através da Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação progressiva de Deus. É a forma como Deus se revelou. A gente pode ver que
se a gente lê a Bíblia de uma forma superficial, a gente vai pensar que existem dois deuses na Bíblia. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus carrasco, que castigava todo mundo, que não sei o quê. O Deus do Novo Testamento é paz e amor, é um Jesus hippie, né? Paz e amor, geral. Mas não, é o mesmo Deus. O que acontece é que Deus foi se revelando ao longo do tempo. Deus ele foi se revelando. Por quê? Porque a humanidade não conseguiria compreender toda a revelação a respeito do ser de Deus de uma só vez. Então Deus ele vai se revelando ao longo do tempo, através dos profetas, através da lei, né? Através da lei, através dos profetas e depois, por fim, através de Jesus. Por isso que a gente fala que o Antigo Testamento, né? Hebreus fala isso, Hebreus capítulo 10 vai falar que todo o Antigo Testamento era a sombra que apontava para Cristo, porque Cristo ele veio cumprir. E Hebreus 10 também fala que Jesus é a exata expressão de Deus. Então ele é a exata expressão de Deus. Então Jesus veio para se revelar, ele foi a conclusão da revelação progressiva. Então a Bíblia é a revelação progressiva de Deus, é nela que a gente conhece como Deus foi se revelando à humanidade, né? Deus começa se revelando lá no Éden de uma forma, depois Deus se revela a Noé de outra forma, a gente vai ver mais depois com Abraão, Jacó, Isaac, assim vai, e a gente vai vendo que Deus vai se revelando ao longo da história. Isso significa revelação progressiva, certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, ó, é nela que conhecemos a revelação progressiva de Deus, sua vontade, falamos sobre vontade de Deus aqui no sábado, né, nosso encontro, e sobre o plano da salvação para a humanidade. Então é a partir da Bíblia que a gente descobre isso. A gente não consegue saber a respeito disso em qualquer outro lugar. Se a gente for fazer uma faculdade, aí a gente vai entender, mesmo que a gente vai fazer faculdade de teologia, se a gente for fazer uma faculdade de teologia que não cite a Bíblia, que não tenha a Bíblia nessa faculdade, a gente não vai entender nada a respeito do plano da salvação para Jesus. Por isso que teólogo, a gente costuma dizer que teólogo é uma coisa, ser pastor é outra, né? Ser um servo de Deus é outro, porque nem todo pastor, todo cristão deveria ser um teólogo, mas nem todo teólogo é cristão ou um filho de Deus, ou um cristão verdadeiro, certo? Então é na Bíblia que a gente encontra isso. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. Está escrito onde isso aí? João 17:5. Errado, está em João 17:17. Tá vendo como vocês não leem a revista? João 17:17. Quando eu bati essa referência aqui, eu falei, mano, não tem nada a ver isso aí. Eu vi 17:5, estava errado. E aí eu fui pesquisar lá, é João 17:17. Eu comecei a ler o capítulo inteiro. Eu falei, mano, o capítulo ele deve ter acertado, mas o versículo está errado aqui. É João 17:17. Na versão NVT está falando que Jesus pede para Deus, né? Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Na versão Almeida Revista Corrigida vai estar dizendo que santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Aí fala, a tua palavra é a verdade. Então Deus diz que é na palavra que nós somos santificados. Por quê? Porque é na palavra que a gente entende quem é Deus. E quando a gente entende quem é Deus, a gente começa um processo de santificação. Certo? Então vamos lá. Para demonstrar a importância e o impacto que as Escrituras Sagradas têm na vida do crente, vamos estudar nessa lição sobre dois grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento. Em especial, o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Certo? Judá, reino do Sul. Certo? Vocês vão sair daqui hoje decorando isso aí. Né? Tópico 1. Todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Então, gente, avivamento começa sempre pela palavra. O avivamento começa na palavra e termina na palavra. Não tem como o avivamento começar de outra forma. E é importante lembrar que não é só o ensino da palavra, mas é o cumprimento da palavra. Tiago 1,22 vai dizer, e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, para que vocês não enganem a vocês mesmos. Por quê? Porque quem ouve a palavra, quem somente ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo, acha que está tranquilo. Não, mas eu ouço a palavra, eu venho no culto todo dia, eu ouço a palavra, eu venho nas EBTs, eu ouço a ministração da EBT, eu venho nos encontros dos jovens, eu ouço a ministração da palavra, eu ouço os louvores, eu ouço tudo, mas se você não pratica, você se engana, porque você pensa que você está no caminho certo, mas você na verdade está perdido, está sem a bússola. Então, nós precisamos ser praticantes da palavra. Então, o avivamento ele começa quando há o ensino da palavra e quando há o cumprimento dessa palavra. Porque muitas das vezes a gente fala assim, né? Tem até um livro que chama assim, né? Por que tarda o pleno avivamento?
Inclusive é um livro muito bom, recomendo para vocês, tá? Por que tarda o pleno avivamento? Cara, e por que tarda o avivamento? Se fosse só o ensino da palavra, nunca deixaria de ter avivamento, porque sempre tem homens de Deus ensinando a palavra, falando a respeito da palavra, ministrando a palavra, pregando a palavra, anunciando a palavra. Mas por que então o avivamento não acontece? Porque grande parte do avivamento depende do cumprimento dessa palavra. E aí está a chave. Não adianta um ou dois cumprirem a palavra e o resto não cumprir. Então é necessário o cumprimento da palavra para que exista o pleno avivamento. Certo? Então vamos lá, ó. Subtópico 1. Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias. Ezequias inicia a reforma, abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. Então, vocês vão ver que tanto em Ezequias quanto em Josias, o avivamento começa sempre pelo templo. E aí isso é muito interessante. Claro que começa na palavra, mas começa com uma iniciativa de restaurar o templo, sempre. Por quê? Aqui a gente pega uma verdade. Enquanto muitas pessoas aí dizem que não precisa ir para a igreja, porque é longe da igreja, mas não de Jesus, né? Não sei o quê. Mano, não existe isso, velho. A igreja é o local onde nós fomos escolhidos para estar cultuando ao Senhor. Não é que a igreja, o templo, é santo, mas é na igreja, é no templo que a igreja se reúne. É no templo que a igreja se reúne, porque a igreja não sou eu, tá? Se ensinaram isso para vocês, ensinaram errado. A igreja não sou eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja. A igreja não sou eu sozinho não sou ninguém, eu sou a igreja. Eu sozinho sou Henrique, mas nós juntos somos a igreja, fazemos parte da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, certo? Então, existe um apelo muito grande em sempre mostrar, a Bíblia sempre mostra o quanto é importante congregar, o quanto é importante a gente estar em comunhão, o quanto é importante nós estarmos congregados, juntos, para cultuar o Senhor, porque essa é a forma que Deus escolheu para ser cultuado. Quando a gente fala de culto, né, eu já falei sobre isso, mas a gente entra em muita polêmica, porque o culto não é só simplesmente sobre... a gente comentou no trimestre sobre liderança, a gente comentou sobre isso. Não é fazer o certo, é fazer da forma certa também. E o culto tem um grande porém, porque o culto não é só sobre fazer o que, tipo assim, o culto é para adorar a Deus, beleza, então qualquer coisa que eu faça que é para adorar a Deus é válido. Não, o culto é para ser o que existe dentro do culto, os elementos do culto, é o que é ordenado na palavra. Então, não é a forma que eu quero adorar a Deus, é a forma como Deus escolheu ser adorado e eu faço. Então, a igreja, o templo foi o local que Deus escolheu para ser cultuado, onde todo mundo esteja junto, seja a casa de alguém, seja um cômodo em que as pessoas estejam reunidas, seja uma praça, se a igreja está reunida, essa é a forma que Jesus escolheu para ser adorado, certo? Então, os dois começaram pelo templo. Ezequias abriu as portas do templo. Por quê? Porque o templo estava fechado na época de Ezequias. Então, naquele momento, Ezequias fala assim, não, abra a porta do templo, deixa o povo vir no templo. E o povo começa a vir no templo. E aí é ensinado a palavra e aí se inicia o grande avivamento, certo? O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no templo de Jerusalém. E aí que eu acho interessante. Enquanto muitas pessoas tentam forçar o avivamento, enquanto muitas pessoas tentam forçar movimentos, forçar avivamentos, Deus, ele sempre, quando ele quer fazer um avivamento, ele sempre dá um jeito de acontecer. Ele sempre cria situações. Nós vamos ver na Bíblia inteira Deus criando situações para beneficiar o seu povo. Deus criando situações para alcançar um propósito. Então, por exemplo, Deus dá lá o sonho para José. José sonha, tem o sonho lá de que os molhos lá dos seus irmãos se curvavam diante do molho dele, Ele tem o sonho depois que as 12 estrelas, mais o sol e a luz se curvavam diante dele. E esse é o sonho que Deus dá para José. E a gente fala assim, cara, mas José foi burro, contou o sonho para os irmãos, não sei o que, aí os irmãos tinham inveja dele, sabia que os irmãos tinham inveja, contou mesmo assim, não sei o que. Mas essa foi a situação que Deus criou para que José fosse para o Egito e para que José vencesse no Egito e se tornasse governador do Egito. Para quê? Para que a família dele não morresse. Então, se José não abre a boca para contar aquele sonho, se os irmãos dele
não vendem ele como escravo, se ele não vai para a casa de Potifar, se ele não é acusado de estuprar a mulher de Potifar, se ele não vai para o cárcere, se lá no cárcere ele não interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei, então ele não viraria governador do Egito. Se ele não viraria governador do Egito, quem administraria o Egito no meio de uma grande fome como hoje? Então, Deus cria situações. Às vezes a gente não entende o porquê acontecem certas coisas, mas Deus cria situações para alcançar os propósitos que Ele tem. Então, da mesma forma é um avivamento. Do nada, Josias, né, assume o trono e aí ele pega e fala assim, não, beleza, vamos reformar o templo. E aí no meio da reforma do templo lá, eles acham lá o livro da lei. Do nada. Deus criou essa situação para que esse manuscrito fosse achado. E aí para que a partir dali iniciasse o avivamento. Por quê? Porque era a vontade de Deus que existisse o avivamento naquele momento. Se Deus não quisesse, aquele manuscrito estaria perdido. E Josias não conseguiria realizar o avivamento, porque Deus não iria querer, certo? Então sempre que Deus quer fazer algo, Deus cria situações, certo? Então vamos lá. Com o retorno do estudo das Escrituras, o povo se converte novamente à prática do monoteísmo. O que é monoteísmo? Crença em um Deus só. Boa. O maior problema do povo de Israel em todo o Antigo Testamento, vocês vão ver isso, é a idolatria. O maior problema do povo de Israel no Antigo Testamento é a idolatria. Esse é o maior problema que eles tinham naquela época. E esse problema da idolatria trazia outros e outros problemas. A gente vai ver logo mais aqui. Mas o principal problema era a idolatria. Então o povo às vezes ele era monoteísta, acreditava em um Deus só. Às vezes eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Em outros momentos eles eram enoteístas. Então, enquanto o monoteísta é aquele que acredita e adora um Deus só, o politeísta ele adora e crê em vários deuses. O enoteísta acredita que existam vários deuses, porém acredita que existe um Deus que é superior a todos os outros. Então é como se eles dissessem assim, Deus é poderoso, mas também tem Baal ali, Acera, Astarote, que também pode fazer mal pra gente. É tipo o crente que não come doce de Cosme e Damião porque vai fazer mal. O cara acredita no poder do Cosme e Damião, velho. Quem é Cosme e Damião na fila do pão perto de Jesus, mano? Entendeu? É tipo o cara que vê a macumba no chão assim e fala, meu Deus do céu, vou atravessar a rua, porque, mano, Não seria peraí, tipo velho. os católicos? É um exemplo também. Eles acreditam que os santos, né, têm um determinado poder. A diferença é que eles não acreditam que os santos sejam deuses, né? Eles não, apesar deles venerarem, né, é a forma como eles, a expressão que eles utilizam, né? Eles falam que eles não adoram os santos, eles veneram os santos. Eles não, apesar de eles prestarem orações e preces aos santos, eles não acreditam que sejam deuses. Eles sabem que Deus existe só um. É o que eles, na prática, na teoria, eles são monoteístas, mas na prática eles acabam sendo enoteístas, certo? Então, é mais ou menos por aí, certo? Monoteísta, politeísta, Vários deuses. enoteístas. Vários deuses. Vários deuses, mas mais soberano. Não sei explicar, É tipo mitologia grega, mano. Tem lá, tem Ares, tem Hades, tem Hércules, tem vários deuses lá e Zeus que é o poderoso chefão lá, né? Então é mais ou menos essa pegada. A maioria das mitologias aí, dos panteões, né? Das religiões que foram criadas após aí sempre eram muito enoteístas, acreditavam em vários deuses aí e um deus superior, certo? Então, vamos lá, cadê onde eu parei aqui? O povo se converte novamente à prática do monoteísmo, a centralização do culto e a adoração em Jerusalém, bem como a celebração da Páscoa de forma inovadora, com a participação das 12 tribos. A característica principal dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus. Então, tem até acho que tem uma página, não sei se é no Instagram, se é no Facebook, que diz que o tópico dela, o nome da página é Voltemos à Palavra, Voltemos ao Evangelho, alguma coisa assim. Porque sempre o avivamento começa na palavra, sempre. Então, o pontapé inicial foi onde? A palavra. Quando o rei Josias ouviu a lei que foi falada para ele, ele entendeu, ele conseguiu reconhecer o que estava acontecendo. E aí ele pediu misericórdia para Deus e mandou, né, as pessoas consultarem a Deus. E aí Deus vem com a sentença
e quando ele se arrepende, né, aí Deus pega e fala que vai poupar então o tempo em que ele tem de vida e que só derramaria a sua ira depois, certo? Alguma dúvida até aqui, galera? De boa? De boa mesmo? Tranquilo? Quer dúvida? Só falar, hein? Sobre o tópico 2, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. É o que eu falo. A gente fala que Jesus do Novo Testamento é muito paz e amor, né? Paz e amor, Jesus é paz e amor, Jesus não julga ninguém, Jesus é só amor. Mas a gente esquece que Deus também é justiça, né? Deus é amor, mas também é justiça. E quando a gente fala, muitas das vezes quando a gente fala a respeito de confronto pela palavra, muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas não gostam. Mas o que muda alguém é justamente o confronto pela palavra. O confronto pela palavra é o que vai fazer a pessoa se olhar no espelho, entender o que onde ela está errando e que vai fazer ela mudar o rumo da vida dela. Então é a palavra que promove isso, é o confronto pela palavra. A palavra, claro que a palavra tem também momentos de motivação, né? Como lá em Josué, ó Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pô, motivacional, super coach ali, da hora. A palavra tem momentos ali também de consolo, onde alguém está triste, né? Como Davi lá no Salmo 51, lá orando ao Senhor, clamando, né? Tem momentos de consolo, mas também tem momentos de confronto, como foi, por exemplo, na aula retrasada, que a gente estava falando a respeito de Davi, né? A respeito de como Deus enxerga o pecado, como Deus confrontou Davi quando Davi estava em pecado. Então, a gente vê que a palavra ela serve para várias coisas. A gente vai ler já esse texto lá de 2 Timóteo. Então a palavra ela serve para muitas coisas, mas as pessoas só querem o quê? Só querem a coisa que é boa, né? Ah, eu só quero o consolo. Quantas pessoas usam a palavra de Deus como amuleto, como um remédio para a hora da tristeza? Ah, eu estou triste, deixa eu colocar um versículo aqui no status do WhatsApp. Cara, vai super fazer efeito na sua vida um versículo quando você estiver triste. Vai fazer muito efeito. Ah, preciso de uma motivação, mano, vou colocar um versículo aqui também, vou pra cima. Tipo assim, comecei um projeto novo, força-te, tem bom ânimo. Ah, cara, você já conseguiu o seu objetivo. Deu certo, velho, deu certo. Pá. Mas quando a gente fala de confronto, mano, a galera não, porque não, como assim, velho? Deus não faz ninguém passar vergonha. A gente viu aqui que Deus faz sim, passar vergonha. Então, a gente precisa entender que o confronto pela palavra é a principal ferramenta que Deus utiliza para fazer o homem se endireitar. Porque não tem como a gente mudar o rumo e saber que a gente está errado se ninguém falar pra gente que a gente está errando. Não tem como. Eu posso estar errando de várias formas. E se alguém não falar pra mim que eu estou errando, eu vou continuar errando, porque pra mim eu vou estar fazendo certo. Se eu chegar aqui e magoar algum de vocês, e vocês não falarem pra mim que eu estou magoando algum de vocês, então eu vou continuar magoando vocês, porque eu não vou saber. Então, assim, a gente precisa de um confronto às vezes. Chegar e falar assim, poxa, e aí, o que você está fazendo? Está errado o que você está fazendo. Isso aqui está errado, por causa disso. Então é a partir da palavra que Deus faz isso com a gente, certo? Então, ó, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra. Josias reinou 31 anos. Ele começou a reinar com quantos anos, que eu falei para vocês? 8 anos. Então ele reinou até quantos anos? 39, certo? Josias morreu com 39 anos. Então, ó, enquanto esteve sob controle da Assíria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois lhe era imposta a obrigação de adorar deuses pagãos. Então eles estavam debaixo do jugo da Assíria, certo? Estavam debaixo do jugo da Assíria. E enquanto Israel, né, seria levado a cativa por Babilônia, Judá sofria com a Síria. Então, mais ou menos assim, as tribos se dividiram, né, formaram 2 reinos, mas a sentença de Deus caiu para os 2. Né? Foi 70 anos para Israel e mais um tempinho para Judá. Certo? Então eles estavam debaixo do controle da Síria, e enquanto, né, eles estavam debaixo do controle da Síria, Josias não conseguiu fazer muita coisa, ele estava bem engessado ali no seu reinado, porque a Síria estava acima, então ordenava que eles propagassem cultos a deuses pagãos e etc e tal. Né? Então a gente vai ver que ele estava meio que engessado lá. Após a morte de Assurbanipal, nossa, que nome feio, hein? Assurbanipal, Assurbanipal, sei lá como é que fala esse negócio, rei da Síria, ocorrida aproximadamente 632 a.C., Josias aproveitou o momento para implantar mudanças em seu reino. Então, é da hora
é da hora ver que Josias foi uma pessoa que soube aproveitar o momento certo para fazer a coisa certa. Muitos de nós aproveitamos o momento certo para fazer merda. Mas Josias aproveitou o momento certo para fazer o que era certo, que era bom, que era bom. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então ele aproveitou esse momento. Opa, peraí, o cara lá morreu. Eu vou pra cima. No lugar eu vou falando merda não, hein, Lari? Pelo amor de Deus. E aí, ele aproveitou o momento, pô, o cara lá morreu. Então é agora que vai começar a reforma, então. Agora a gente vai voltar às raízes. Então Josias aproveitou, ele soube aproveitar o momento. Saibam aproveitar os momentos que Deus permite que vocês façam. Saibam aproveitar os momentos, as oportunidades que surgem para vocês de vocês fazerem algo bom em prol do reino de Deus. Né? Claro que a gente sabe que a Bíblia diz que a gente tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Mas a gente sempre tem algumas oportunidades mais enfáticas de pregar a palavra para alguém ou de anunciar o Evangelho de alguma forma mais específica ou mais abrangente. Então saibam aproveitar essas oportunidades. Elas não surgem sempre, mas quando surge pode causar um grande avivamento, mano. Então saibam aproveitar as oportunidades, certo? Josias iniciou as mudanças com a reforma das estruturas físicas do templo. Então tudo começou com a reforma do templo em si. As estruturas físicas, foi uma reforma ali do templo mesmo, das paredes do templo, das colunas do templo. Durante a reforma, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias e chega às mãos do rei. A leitura das escrituras passa a ser um marco na vida de Josias, que percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. Então é isso que a palavra faz com a gente. Quando nós temos um confronto com a palavra, a gente é transformado, mano. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas para a gente ser transformado. Porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade, a gente sabe o que é o errado, a gente sabe o que é a mentira. Então se agora eu conheço a verdade, agora eu não ando mais pela mentira. Agora eu ando pela verdade. Então a palavra causa esse tipo de transformação. Ela muda, ela recalcula a nossa rota. Sabe o GPS quando você está indo no caminho errado? Ele recalculando a rota, mesma pegada. É o que a palavra faz. Nós, a partir do momento que nós temos um confronto com a palavra, a gente tem duas opções. Ou a gente continua errado, ou a gente muda de vida. Se a gente escolhe mudar de vida, então o Espírito Santo trabalha em nós e nos transforma. Então Josias se tornou uma outra pessoa a partir do confronto com a palavra. Então, gente, eu, Henrique, os melhores tipos de pregação que eu gosto de ouvir são as pregações que batem em mim, velho. Aquela pregação que, mano, cajado na minha lata. Por quê? Porque eu sei que é isso que me muda. É isso que me confronta. Eu sei que eu tenho um problema muito grande com o ego. Já falei isso pra vocês. Se eu ficar ouvindo palavras de motivação, palavras de um monte de coisa, mano, eu vou cair em algum momento, velho. Aquilo não vai fazer bem. Apesar de ser a palavra de Deus e apesar de sempre em algum momento a gente precisar de uma motivação, precisar, né, de algo mais vai, Deus é contigo e tal. Mas a gente precisa entender que se a gente tem muito em excesso disso, a gente tem um grande problema. Então eu prefiro muito mais ouvir o pastor Zezinho descer na lenha do que ouvir o pastor Zezinho, de repente, por exemplo, pregando a respeito de bênçãos. Isso é eu, tá, gente? É eu. Não estou falando que é errado pregar sobre bênçãos, não. Estou falando eu, que eu gosto, que eu prefiro ouvir. Porque eu sei que é isso que me molda. Cada vez que eu estiver, sei lá, pensando em olhar para o lado, vem a palavra estou. Opa, olha para frente. Cada vez que eu estiver pensando em desviar para a direita, eu vou ouvir a palavra e eu vou pá. Então, assim, eu prefiro ser confrontado com a palavra. E o que eu falo para vocês? Estejam prontos para o confronto com a palavra. Não sejam pessoas dodóizinhas, mano. E quando vocês forem confrontados, vai ficar assim, aquela palavra machucou, o que machucou foi nossos pecados lá nas costas de Jesus lá, mano. Coroa de espinho na cabeça dele, o prego na mão dele, aquilo machucou. A palavra dele para você não é para te machucar, é para te dar vida. Então, não sejam dodóizinhos, não sejam Nutella. Ouçam a repreensão, ouçam o confronto pela palavra e abracem isso para vocês como uma oportunidade de mudar e fazer melhor. Não a respeito de vocês, ninguém gosta de mim, meu Deus não olha para mim, eu só apanho, o pastor só bate. Não, olhem com o olhar de um pastor que tem um cuidado pela vida de vocês, de um Deus que está moldando o seu caráter, porque a maioria das vezes esse tipo de palavra vem para as nossas vidas porque a gente precisa ter um caráter moldado por Deus. A gente precisa ter um caráter moldado. E o caráter moldado é melhor ser moldado por uma palavra dura, por um confronto duro,
do que ser moldado por erros, por a gente quebrando a cabeça. Então, aceitem, né? Sejam como é que eu posso dizer? Sejam abertos, né? Sejam receptivos aos confrontos que a palavra pode gerar em vocês, certo? Alguma dúvida, galera? De boa? Sobre o tópico 3, a leitura compromissada da palavra produz arrependimento. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes, como sinal de contrição e arrependimento. Naquela época era muito comum, gente, quando eles se arrependiam, ou quando eles estavam tristes, assim, tipo, amargurados, eles rasgavam as vestes deles em sinal de, sabe, ou de arrependimento, ou de tristeza, assim, como se eles dissessem assim, eu não sou nada, sabe, tipo, sabe, era um sinal, como se fosse um ritual mesmo, assim, de dizer que eles não eram nada, tipo assim, tô aqui e não sei o que está acontecendo, tipo, não sei, tô perdido, para onde ir, aquele momento de desespero mesmo, um ato de desespero. E Josias, quando ele ouve aquilo, ele faz exatamente isso, ele rasga as vestes dele. E hoje, para nós não precisamos rasgar nossas vestes. Hoje nós precisamos simplesmente falar com Deus, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, ter um arrependimento sincero de coração. A algum momento no Antigo Testamento Deus fala, se não me engano, para Jeremias. Jeremias fala, né, ao povo, fala que ele não quer mais que o povo rasgue as vestes, mas quer que o povo rasgue o coração. Porque tudo que acontecia, o povo, rasgou as vestes, mas dava 2 minutos, o povo estava lá pecando de novo. Rasgou as vestes, daqui a pouco estava lá fazendo de novo. Então, Deus usa, acho que Jeremias, não me lembro, tá, gente? Mas eu acredito, pelo contexto da época, acredito que era Jeremias, que Deus usa Jeremias para falar isso, que, né, parem de rasgar as vestes e rasguem o coração. Então, hoje nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus, nós podemos simplesmente olhar para o céu, fechar os nossos olhos, ou dobrar os nossos joelhos, ou simplesmente derramar uma lágrima e falar para Deus, Deus, eu errei, me perdoa. E como eu já falei para vocês aqui, pecado não tem tamanho, mas pecado tem nome, né? Então fala o seu pecado para Deus, confessa o seu pecado, porque quando nós confessamos, nós somos sarados, certo? Então ele rasgou as vestes em sinal de contrição e arrependimento. O rei estava triste por sua situação e a do povo diante de Deus. Então Josias pede ao sumo sacerdote para consultar ao Senhor. Aí é o engraçado. Ele ouve a palavra de Deus, quando ele fica sabendo, ele doido, fica desesperado, e ele chama o sumo sacerdote e fala, olha, vai consultar a Deus para ver o que Deus tem a falar. E aí quando o sumo sacerdote vai consultar a Deus, eles vão procurar a profetisa Ulda. Já ouviram falar da profetisa Ulda? Já, né? A segunda lição do trimestre passado, sobre liderança feminina, a pastora Lídia ministrou aqui, foi sobre Ulda. Eu não estava na aula, hein? Vou assistir depois. E aí, eles foram lá buscar a profetisa Ulda, e a profetisa Ulda foi usada por Deus para falar que o juízo do Senhor iria descer sobre Judá, porque os antepassados de Josias tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor, e que o Senhor iria derramar a sua grande ira sobre Judá, por conta disso. Mas aí a profetisa fala assim, mas como você se arrependeu, rasgou as suas vestes, se arrependeu verdadeiramente, então eu serei misericordioso e não derramarei a minha ira sobre o tempo que você estiver vivo. Então enquanto Josias foi vivo, a ira de Deus não caiu sobre Judá, certo? Assim ele fica sabendo que Jerusalém seria destruída. Deus reconhece a atitude sincera do rei, mas não tira as consequências que cairia sobre Judá. Entretanto, ele adia o acontecimento. Então é muito interessante isso, né, gente? A gente às vezes tem uma falsa ideia de que Deus perdoa e tá tudo bem, e acabou, e certo, mas não, a gente vai arcar com as consequências do que a gente fez, né? Se a gente rouba, não adianta simplesmente eu falar, perdão, Deus, roubei. Não, você tem que devolver o que você roubou e se entregar pra polícia, mano. E vai lá na polícia lá, eu roubei. Você furtou alguma coisa, devolve o que você furtou, pede perdão pra pessoa. Se a pessoa quiser prestar queixa contra você, mano, aceita e responde. Então assim, a gente tem uma ideia muito falsa, às vezes, de que Deus perdoa e tudo, e sabe, tá tudo certo. É tipo Davi lá, pecou e tá tudo bom, tá tudo bem, não vai ter nada, não vai dar nada não, tá suave, tá tranquilo. Mas não é bem assim, Deus nunca tira as consequências.
Deus ele foi misericordioso com Josias, mas ele não tirou a consequência. Ele falou: Josias, você está fazendo o que é bom aos meus olhos, então eu vou ter misericórdia de vocês e não vou derramar a minha ira agora. Mas depois que você morrer, aí o barato vai ficar louco. Mais ou menos isso, certo? Então, ó, abram pra mim aí, alguém aí, abre pra mim, por favor, em Números 14 e 18. Quem tiver a versão NVT, por favor. Acho que a versão Almeida corrigida está diferente. Números 14 e 18. Isso, 14 e 18 de Números. Da NVI. NVT. 14, 18. 18. O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Entendeu? Então, assim, Deus ele é lento em se irar. Deus ele é tardio em irar. Ele é muito benevolente. Ele é amoroso. O texto diz que ele perdoa todo tipo de rebeldia, mas ele não tem o culpado por inocente. Fez, vai arcar com a consequência. E aí que está o negócio. Deus fala o quê? Eu sou Deus, lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos lá, Deus fala assim: eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Em Números repete esse texto. Então, Deus ele falou para Josias: ó, segura a onda aí, não vou derramar minha ira agora, só que vou derramar sobre a próxima geração que vai vir. Porque Deus não mantém a sua ira, ele adia, ele é lento em se irar, mas quando ele se ira, o negócio fica feio. Beleza? Vamos lá, então a Bíblia é como um espelho, ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra com reverência, ela provoca mudanças. Josias tinha dado o primeiro passo, o reconhecimento da sua situação real, em que se encontrava o povo diante de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, se a gente lê a Bíblia simplesmente por ler, a gente não vai ver nada, né? A gente não vai ver nada, mas quando a gente olha a Bíblia a partir de com um coração aberto para ver o que Deus está mostrando a nosso respeito, então a gente vê que Deus realmente está querendo provocar mudanças em nós. Porque é mais ou menos tem uma frase, né, que diz que li a Bíblia procurando erros e achei vários em mim. Né? Porque é isso que a Bíblia faz. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra, a gente acaba encontrando vários erros que a gente está cometendo. Então, por exemplo, se nós somos mentirosos, nós vamos ler a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, a gente já vê que o pai da mentira é o diabo, velho. A gente vai ver que a gente está errando. Então a gente fala: pô, peraí, eu não posso fazer isso. É por isso que o cristão nunca pode deixar de ler a Bíblia, porque algumas coisas da nossa mente, elas começam, conforme o tempo, a gente começa a relativizar elas. Então assim, isso aqui hoje eu não posso fazer. Mas vai se passando o tempo, daqui a pouco, poxa, aquele negócio lá até que não é tão ruim de fazer. Até que não é tão pecado assim. Não é pecadão, é pecadinho, né? Não é pecadão. Inclusive tem um livro também, recomendo para vocês, chamado Pecados Aceitáveis, Pastor Iago Martins. É muito bom esse livro, leia. Fala sobre pecados do dia a dia. Fala sobre pecados do dia a dia que às vezes a gente comete, que é tão comum pra gente, que já está tão comum na nossa mente, que a gente comete às vezes. É muito bom a gente ficar ligeiro nesses pecadinhos, né? Pecadinhos. Então, quando a gente lê a Bíblia com esse sentimento de ouvir realmente Deus falando com a gente, de ter uma vida com Deus, a gente vai ter mudança na nossa vida, porque a gente vai entender que a gente está caminhando por outro caminho. A gente vai ler a Bíblia e vai ver aqui: opa, por aqui eu não devo ir, opa, por ali eu não vou andar. Peraí, eu estou fazendo isso aqui, então vou parar de fazer isso aqui. Ou peraí, eu não estou fazendo isso, eu vou começar a fazer isso que a Bíblia está mandando fazer. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba sendo mudado por ela e moldado por ela. Por isso que o cristão nunca pode abandonar as Escrituras, porque é a Bíblia que produz o comprometimento, que produz o arrependimento, que produz mudanças sobre a nossa vida. Amém? Amém. Da hora? Então, tópico 2. Alguma dúvida até aqui, galera? De boa? Certeza? Então vamos lá, tópico 2. O resultado do retorno à palavra de Deus. A purificação do templo. O rei já havia experimentado o poder purificador da palavra e agora ele desejava que o povo também experimentasse desse poder. Isso é o que um grande líder faz.
o que ele acha que é bom, ele transmite isso e deseja que os seus liderados, que o seu povo também passe, também experimente. Porque ele entende que o bom não é só para ele. Ele entende que o bom, que é bom para ele, precisa ser compartilhado com outras pessoas. Então, Josias, ele experimentou o poder da palavra, experimentou o poder da mudança, experimentou o poder do arrependimento, ele experimentou o poder de ser transformado numa nova criatura. Então agora ele queria que o povo sentisse aquilo também. Então isso demonstra um coração muito nobre de Josias. Para isso ordenou que todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntassem a ele no templo. E convocou todo o povo para o quê? Ouvir a leitura do livro da lei. A gente vai ver que é muito comum nos avivamentos do Antigo Testamento, sempre que vai se iniciar uma nova fase, o rei sempre conclamava todo o povo, com os anciãos, com os profetas, se tivesse, com os sacerdotes, e o sacerdote lia a leitura do livro da lei. Isso antes do exílio. Depois do exílio, quando a gente vai ver lá no livro de Neemias, se vocês forem pegar o livro de Neemias, que Neemias já é quando, né, o Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, né? Que é o rei Assuero, o mesmo de Esther lá, tá? Então, Neemias era copeiro do rei. E aí Neemias, ele sai, né, vai reconstruir os muros de Jerusalém, e durante o momento que Neemias está ali construindo o povo de Jerusalém, o muro de Jerusalém, reconstruindo o muro de Jerusalém, a Babilônia começa, ao mesmo tempo, a Babilônia começa a libertar alguns cativos também. Se eu não me engano, o povo de Israel ficou cativo lá 70 anos e eles vieram em 3 levas, eles foram liberados em 3 levas, acho. Se não me engano, foi algo assim. E o povo foi voltando, e conforme o povo foi voltando, uma das primeiras coisas que ocorreu foi Neemias convocar o povo, todo o povo, junto com Esdras, livro de Esdras, quem nunca leu pode ler também, muito bom. Livro de Esdras era o sacerdote da época. E Neemias convoca o povo, conclama o povo, e Esdras lê o livro da lei perante todo Israel, e ali eles fazem um novo pacto. Então era comum isso. Sempre quando eles iriam iniciar uma nova fase, sempre era lido o livro da lei, para que eles começassem uma nova fase cientes do que eles poderiam fazer ou não fazer, por onde eles iam seguir, certo? Então Josias e o povo, após ouvirem atentamente a leitura do livro da lei, encontrado no templo, fizeram um novo pacto com o Todo-Poderoso. Então é muito bacana isso, gente. A gente precisa entender muito bem isso. Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra. A fé vem pelo ouvir. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que sempre que a gente vai ver, né, na Bíblia, sempre Deus falando para o povo sempre ficar atento à palavra. Lá em Josué mesmo, por exemplo, Deus vai falar para José, ó, não, como é que Deus fala para José? Deus fala assim, não aparte da tua boca o livro desta lei, nele medita de dia e de noite, para que te vás bem. E o que é interessante? Deus manda Josué meditar de dia e de noite na lei, mas manda que o livro da lei não se aparte da boca de Josué. Ou seja, ele não poderia... O livro da lei não poderia sair da boca de Josué, ou seja, Josué teria que falar do livro da lei, constantemente. Então, tipo assim, não fique longe o livro da lei da sua boca, porque você precisa ficar falando ele para o povo. Então, sempre Deus fala isso, sempre Deus fala. Por quê? Porque o ouvir da palavra faz com que haja fé, faz com que haja mudança. É através da gente ouvir a palavra que a gente começa a provocar essas mudanças, certo? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na sequência, o rei já começou uma reforma com a limpeza e a queima de todo o material de idolatria que estava no templo. Mano, o negócio estava tão louco, depois vocês leem lá. No livro de Reis, eu acho que não vai ter, mas no livro das Crônicas, acho que no capítulo 34, vai falar a respeito de Josias, desse período de Josias. E lá em Crônicas 34, vocês vão lendo lá, vocês vão ver tudo o que estava acontecendo, mano. Era absurdo. Eles pegaram as colunas do templo, fizeram estátuas de Acera, de Astarote. Eles criaram casas, construíram casas dentro do templo para prostitutos e prostitutas cultuais daquelas religiões, para que eles morassem dentro do templo de Deus. Eles levantaram vários baals, vários baalins, várias estátuas, ergueram altares em vários cantos. Os utensílios de adoração dos outros deuses eles trouxeram para dentro do templo de Deus. Então, mano, era uma coisa muito absurda, mano, que acontecia naquela época.
muito absurda mesmo. E Josias teve que fazer toda essa limpeza. Toda essa limpeza. Então, quando a gente quer viver um avivamento, a gente precisa começar a limpar as coisas, colocar as coisas no lugar. E nenhuma limpeza é fácil, nenhuma limpeza é legal de se fazer. Na verdade, é uma baita de uma chatice fazer limpeza. É muito chato. Por isso que a minha mesa lá de casa vive bagunçada, minha mesa do computador. Não tenho nem coragem de chamar ninguém pra ir lá por causa disso, porque é mó zona, mano. É a casa com os brinquedos do Lia e a minha mesa com as minhas tralhas. Então, assim, tem meu computador lá, aí, às vezes eu pego, venho, trago um papel, boto lá. Ah, peguei, sei lá, minha garrafinha de água, deixo, jogo lá, a garrafinha lá, fica lá. Mano, é mó zona mesmo. Eu tento arrumar de tempo em tempo, arrumo hoje, amanhã já tá a zona de novo. Então é assim, chego do culto, tiro a blusa, coloco a blusa na cadeira do computador, mano. É fogo. Então assim, não é legal fazer limpeza, mas é necessário. E mais necessário ainda quando a gente fala a respeito da nossa vida espiritual com Deus. Então como é necessário a gente fazer esse tipo de limpeza? Às vezes a gente precisa parar um pouco e nos autoanalisar, né? Fazer como diz lá em Coríntios 11:28, né? Examine-se o homem a si mesmo. Porque a gente precisa ter esse autoexame para a gente detectar onde a gente está errando. Peraí, será que tem postes de idolatria dentro de mim, dentro do meu coração? Será que eu não estou invertendo as coisas na minha vida? Será que eu não estou idolatrando? Será que eu não estou colocando outra coisa no lugar de Deus? Será que eu não estou colocando outras coisas que eu estou fazendo no lugar que era para o Senhor? Será que eu não estou fazendo para outros o que era para eu fazer para Deus? Mano, terça-feira passada, a gente estava aqui na aula, o Lindenberg ministrando a aula, e eu tava ali, de boa ali, mano, e eu chorei na aula ali, porque Deus falou muito comigo, mano, naquela aula. Porque o Lindenberg, na revista, estava falando a respeito de a gente dar a Deus o lugar devido dele. O lugar de honra, o lugar de glória, o lugar de reverência. E aí eu comecei a falar, Deus, eu estou fazendo pouco, eu não estou te dando o lugar que o Senhor merece ainda. Eu comecei a chorar ali no meio da aula, mano. No final da IBT lá, eu abracei e falei, Lindenberg, mano, Deus abençoe, mano. Você estava dando aula lá e Deus falando comigo ali, mano. Então, assim, a gente sempre precisa ter esse autoexame. A gente sempre precisa parar e ver o que está de errado em nós. Porque às vezes as coisas acontecem e ficam natural. Já era natural para o povo de Israel, aqueles postes. Já era natural para o povo de Israel, as prostitutas e os prostitutos lá no templo. Fazendo orgias lá no meio do templo do Senhor, para eles era normal. Já era normal. Da mesma forma pra gente, às vezes acontece. Às vezes as coisas ficam normais pra gente. E a gente não pode deixar as coisas serem normais, mano. Porque se as coisas viram normais pra gente, então a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo. Então a gente precisa constantemente fazer uma análise. Quando a gente fazer uma análise, uma autoanálise, a gente vai detectar os pontos que a gente precisa fazer, que a gente precisa limpar, que a gente precisa tirar. E quando a gente fizer isso, aí a gente precisa botar a mão na massa. Mano. Porque não é só identificar também o que precisa mudar e não mudar. A gente precisa identificar o que precisa ser mudado, botar a mão na massa e falar, não, vai mudar isso daqui, eu preciso mudar aqui. Então foi isso que Josias fez. Josias detectou tudo o que estava de errado. Ele começou a limpar uma coisa por uma coisa. Depois vocês leem lá, Crônicas capítulo 34. Mano, é louco, é muito louco. Todo o material de idolatria que estava no templo. Ali havia utensílios que foram feitos para adoração a Baal. Tinha sido plantado um bosque todo para o exército dos céus, que era uma outra religião lá. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Tudo foi retirado pelo rei Josias. E aí vai uma chave para vocês, né? Como os coaches falam, isso é uma chave para mudar a sua vida aqui. Tem coisa que é você que tem que fazer, velho. Eu costumo dizer, alguns de vocês já ouviram falar isso. Eu posso fazer muitas coisas por vocês, mas tem coisas que é só vocês que podem fazer, moço. Tem coisas que é só vocês que podem fazer. Tem coisas que eu não posso fazer por vocês. Eu não posso abrir a Bíblia e ler por você. Não, você pode ouvir, mas ler, absorver, é só você que pode fazer, mano. Eu não posso fazer um jejum e falar, hoje eu estou jejuando pela vida do Gleison. Hoje eu estou jejuando no lugar do Gleison. Não dá, mano. Porque é ele que tem que fazer, não sou eu. Relacionamento é ele Deus. É individual, relacionamento com Deus é individual. Então tem coisas que a gente precisa fazer, mano. Se Josias ficasse esperando, Deus, beleza, tá tudo certo aí agora, mas tá tranquilo, vou deixar lá, tá de boa. O importante é que o meu relacionamento tá de boa também, não. Quando o nosso relacionamento com Deus está em dia, a gente começa a notar as coisas que estão erradas e a gente vai em busca de mudança.
para essas coisas. Então são coisas que a gente precisa fazer. Foi Josias que fez tudo aquilo. Se vocês pensam que Josias mandou fazer, lê lá o capítulo 34 de 2 Crônicas, que vocês vão ver que Josias estava no meio da galera fazendo lá, ó, derrubando tudo, queimando o bosque, matando os sacerdotes das religiões pagãs lá. Ele estava no meio, velho. Ele não deu tipo assim, vai lá e faz lá. Não, eu vou lá fazer também. Porque é coisa que é nossa responsabilidade. Então tem coisas que é vocês que tem que fazer, mano. Certo? Tem que botar a mão na massa e ir pra cima. Alguma dúvida? Tô até com medo de olhar no relógio. 9:03. Vamos lá. Subtópico 2, então. A eliminação dos elementos que promoveu a idolatria em todo o território nacional. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, né, ele estava lá junto, se estendeu por todo o território de Jerusalém. Então olha o que a atitude de um homem pode fazer. Uma atitude que ele começou a fazer em determinado ponto, a atitude dele influenciou outras pessoas a começarem a fazer também em todo o território nacional de Judá e até em Israel, mano, que era o reino do norte. Outro reino coordenado, dirigido, reinado por outro rei. Então a atitude de Josias foi tão poderosa que aquilo se estendeu para outras pessoas. Então, a atitude que vocês tomam hoje pode influenciar outras pessoas. A atitude que vocês tomam hoje, a posição que vocês tomam hoje, pode fazer com que as pessoas ao redor de vocês sejam impactadas por essa atitude. Então, não tenham medo de se posicionar, mano. A gente fica muito com medo às vezes de se posicionar, mas é justamente no nosso posicionamento que o Senhor vai trabalhar. É justamente quando a gente se posicionar que a gente vai ver o quanto o nosso posicionamento, o quanto a nossa atitude vai influenciar, vai impactar as pessoas ao nosso redor. Inclusive, Deus me deu uma ministração a respeito disso, que é a respeito de Acabe. Acabe e Jezabel. Acabe casou com Jezabel, trouxe a profetisa de Baal para dentro de Israel. E Acabe, para mim, ele foi mais banana do que Adão, velho. Se Adão, a gente acha que Adão foi banana, mano, Acabe foi muito mais. Acabe foi um baita de um bananão. Para falar com Jezabel ele era gatinho, para falar com Elias ele era leão, né? Ele era leão para falar contra os profetas de Deus, contra o povo de Deus, né? Para falar contra a profetisa de Baal ele era gatinho. Então, quando a gente não se posiciona, Acabe não se posicionou dentro da casa dele, dentro do palácio. Quando a gente não se posiciona, o filho de Satanás vai se posicionar, mano. Então a gente está dando lugar para as pessoas falarem às vezes, sendo que era para nós estarmos de boca aberta falando. Era para nós estarmos falando, não era para ele estar falando. Por que tem muito corrupto na política? Porque os cristãos que chegam lá se contaminam, velho. Sendo que era pra gente chegar lá e fazer diferença, impactar, fazer diferença. Ó o reverendo aí, ô Glória. Então, porque a gente fala tão mal de vários aspectos, né, da sociedade. Cara, por que a gente não tá lá então para fazer? Porque a igreja se omitiu. Quando a gente se omite, quando o povo de Deus se omite, a gente dá palanque para filho de Satanás, mano. Então, assim, se posicione, mano. Se posicione no lugar onde vocês trabalham, se posicione na família de vocês, se posicione na escola, no trabalho. Mano, onde quer que esteja, na faculdade, se posicionem. Porque se vocês não se posicionarem, outras pessoas vão se posicionar e vão falar com vocês. Certo? Não sejam bananas igual a Acabe, pelo amor de Deus. Certo? Então, ó, inclusive algumas tribos do Reino do Norte foram impactadas por essa atitude de Josias. Ele também restituiu o culto ao Senhor e centralizou a adoração em Jerusalém, segundo as normativas da lei. Então a lei dizia que Jerusalém era o local escolhido por Deus, a cidade escolhida por Deus. Nós vamos ver nos textos ali de 2 Reis que a gente leu, capítulo 22, e de Crônicas 34 também, que Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade de adoração a ele. Então Josias centralizou novamente a adoração em Jerusalém. Tá? Isso foi um grande ponto. Às vezes fala assim, que nada a ver, né? Só trazer a adoração para Jerusalém, mas era algo que estava descrito na lei, algo que Deus havia estabelecido. Como eu falei, o culto não é somente o que eu quero fazer para adorar a Deus, mas é o que Deus escolheu para ser adorado, certo? A forma que Deus escolheu para ser adorado. Então, ó, Josias tirou todas as casas dos altos lugares onde se cultuavam divindades pagãs. A grande maioria dos lugares altos ficavam à sombra de alguma árvore para configurar como lugar sagrado. Por fim, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos.
Então, tinham sacerdotes que foram estabelecidos, né? Tinha sacerdotes que o próprio povo de Judá elegeu para cultuar aos deuses pagãos. Foi tipo o povo de Israel lá no deserto lá. Eles incitaram Arão, né, para poder construir o bezerro de ouro lá. Então, Arão era um sacerdote de Deus, mas Arão naquele momento virou um sacerdote pagão, virou um sacerdote do bezerro de ouro. Então, o próprio povo instituiu sacerdotes para fazerem... Fecha a porta aí, por favor. Instituiu... Vai ficar muito calor. Ô, gente! Ajuda a minha fé. E aí, o próprio povo instituiu sacerdotes, dentre eles, para poderem fazer os cultos pagãos, para adorarem outras divindades, o próprio povo. Então, existiam sacerdotes que não eram sacerdotes, que foram instituídos por Judá, e também alguns sacerdotes que eram do templo de Deus, que se corromperam e foram adorar lá os outros deuses, né? Tanto que na palavra, né, no texto de Crônicas 34, 35, a gente vai ver que esses sacerdotes, eles não poderiam voltar a servir na mesa do Senhor. Josias ordenou que eles não voltassem a servir na mesa do Senhor, porque eles se corromperam e foram servir a outros deuses. O retorno à palavra de Deus transformou a vida do rei e do povo. Assim foi possível uma mudança, o quê? Radical em relação à idolatria, que estava relacionada também a questões morais e éticas, que eram propagadas e incentivadas pelas práticas das religiões pagãs. Então, foi isso que eu falei para vocês lá atrás. O principal problema do povo de Israel, naquela época, era a idolatria. Só que a idolatria trazia vários outros problemas. Então, por exemplo, a idolatria, é só você adorar outro Deus? Então, mas o Deus que você está adorando, esse outro Deus que você está adorando, como que se cultua ele? Se cultua a partir de orgias? Então, já existe pecado sexual. Então existem várias outras formas que as religiões pagãs trouxeram para Israel, de adoração, que corrompiam, que faziam com que isso também se tornasse pecado. Então, a idolatria já era um pecado que trazia outros pecados maiores ainda, outros pecados tão ruins quanto a própria idolatria. Então, a maioria dos deuses pagãos se cultuavam, as pessoas se cortando, né? Por isso tem aquele texto em Levítico 18, 22, que o pessoal usa para tatuagem, né? Que fala que não pode se cortar, marcar o seu corpo pelos mortos, que eram pessoas que cultuavam aos mortos, cortando sua pele, fazendo marcas, né? Sangrando lá. Então tem vários pontos, né? De várias, aí fugiu a palavra, várias formas, Referência. Tem vários pontos. Eu esqueci a palavra, fugiu a palavra. Mas existem várias formas de se adorarem deuses pagãos, várias maneiras de se adorarem a deuses pagãos. Então as pessoas se cortavam, as pessoas faziam orgias, as pessoas ofereciam filhos, né? A gente vai ver que o filho de Ezequias foi um rei que serviu a Deus, mas o filho de Ezequias, Manassés, que era o avô de Josias, ele ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a Moloque. Então, mano, eram uns bagulho muito, muito louco mesmo, que a idolatria trazia pra dentro do povo de Deus, mano. Se a gente não toma cuidado, acontece com a gente também, velho. Por que muitas igrejas aí estão hoje escandalizando o nome de Deus? Fazem coisas que vêm de outras religiões. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um cara lá com uma beca gigante, você viu isso aí, né, velho? O cara rodando, parecia muito santo, mano. Dentro da igreja, o cara cantando. Parecia ele é igualzinho o Xandão, mano. Alexandre de Moraes, igualzinho, com uma becona dourada assim, depois eu vejo rodando. Uns bagulho muito louco, que vem de outras religiões, o povo traz, sabe? Então assim, a idolatria é um problema que traz outros problemas, mano. É muito ruim. E esse era o principal problema do povo de Israel naquela época, certo? Alguma dúvida, galera? Até aqui, de boa? O restabelecimento do culto a Deus. A remoção de tudo o que estivesse ligado à idolatria era apenas um dos aspectos da reforma que precisava ser realizada. Na sequência, ocorreu o restabelecimento do culto a Deus, com base nos preceitos prescritos no livro encontrado, incluindo toda a estrutura prevista para adoração. Então, lá naquela época, se a gente for ler lá o livro de Levíticos, mano, o livro de Levíticos é um dos livros mais chatos de se ler, cara, da Bíblia.
É um dos livros mais chatos de se ler. Por quê? Porque trata muito sobre a forma como Deus escolheu ser adorado e sobre os utensílios do templo. Então é muita medida. Cara, é uns bagulho, tipo assim, não sei o que lá, quantos côvados e tal, quantas metretas e tal. Mano, é muita medida, é muita coisinha assim, é muito detalhe que torna o livro chato. Tem pouca história, tem pouca narrativa no texto e tem muitos detalhes. É a forma como Deus deu detalhes de como seria feita a adoração a Ele. Então, cada utensílio do templo foi estipulado por Deus de uma forma, que era para ser daquela forma, certo? Era para ser daquela forma. Então, toda a estrutura prevista para ser feita a adoração a Deus tinha que ser feita do jeito que Deus queria que fosse feito. Não é do jeito que o Moisés queria. O Moisés queria que fosse, não. É do jeito que Deus queria. Então, assim, o livro de Levítico é um livro muito chato por esse ponto, mas é um livro onde a gente aprende muito sobre obediência e sobre como Deus escolhe ser adorado, tem que ser feito. Não é do jeito que eu quero adorar a Deus, é do jeito que Ele quer ser adorado. Então, lá no livro de Levítico tem todas essas medidas certinho e tal. E Josias, depois de ter levado, depois de ter jogado tudo fora, queimado lá os ídolos e tal, destruído, matado os profetas, já? Licença, o pastor falou pra você tá lá 9h25, tá ok? Tá, 10 minutos. Quando for, a gente já faz. Falou que é pra estar lá, não Já. Tá, Eu pedi pra você estar regulando essa parte aqui. tá, beleza. Ó, fala pro pastor que eu quero que 9h25 esteja acabado lá também. A gente chegou lá, teve que ficar ouvindo a aula dele lá depois, mano. Era pra ter ficado aqui. Brincadeira, Lucão, fala não. Tá gravado. Quer alguém? Aquela edição monstro. Vamos lá, gente, vamos correr aqui, ó. Então, Então, Josias teve que fazer toda aquela parte lá de limpar, derrubar, matar os caras lá, enfim. Mas ele também teve que restituir a adoração ao culto a Deus. E o culto teria que ser feito da forma que Deus queria que fosse feito. Então, todos os utensílios do templo, os levitas, com as roupas que foram estipuladas, com as cortinas que foram feitas. Então, tudo que foi danificado pelo povo pagão, tudo teve que ser reconstruído, refeito, para que então sim fosse feita a adoração ao Senhor, prestado culto a Deus, certo? Então, ó, Josias restituiu o ofício dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e dos guardas do templo, conforme previsto no livro da lei encontrado. Outro aspecto importante do culto foi a recolocação da Arca da Aliança no seu lugar específico do templo, o Santo dos Santos. Então, a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus, a Shekinah, certo? Então, a Arca da Aliança foi colocada no lugar correto. Então, para a gente poder prestar um culto agradável ao Senhor, a presença dele precisa estar no centro das nossas vidas. Se a presença do Senhor não estiver no lugar certo na nossa vida, Deus não vai receber o nosso culto, mano. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, com as mudanças realizadas, tudo estava preparado para ser oferecido um culto exclusivo, santo para Deus. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Evidentemente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira, porém todos tiveram a oportunidade de mudar. Então, quando a gente fala aqui de culto coletivo e culto individual, a gente tem um grande problema, né? Porque assim, Josias fez um pacto com Deus e chamou o povo para fazer um pacto. Todos fizeram um pacto, mas nem todos seguiram o pacto. O culto verdadeiro ao Senhor, aqui o autor colocou aqui que o que poderia impedir a adoração, um culto verdadeiro a Deus, seria somente a situação individual de cada um. E, mano, não vai dar tempo de falar nada aqui, velho, mas... não vai dar tempo de falar nada, mas a gente vai perceber o quê? Que às vezes a gente foca bastante o coletivo, mas a gente esquece que o individual também importa. Então, assim, a gente vai ensaiar um louvor para prestar um culto a Deus, pô, bacana, vamos lá, o hino pode ter ficado top, mas se tem uma briguinha do Kesley com a Sara, mano, Deus não vai receber o louvor. É por isso que é ruim trabalhar na necessidade. É por isso que é ruim trabalhar na necessidade. Tipo assim, vamos cantar porque precisa cantar, vamos tocar porque precisa tocar, fulano tem que estar porque tem que estar, porque precisa, porque não sei o quê. É muito difícil trabalhar dessa forma. Por quê? Porque se tem intriga no meio, Deus não recebe. A situação individual de cada um impacta no coletivo. Não tem como. Não tem como. Exemplo disso, Josué capítulo 7, Acã.
O povo de Israel entra em Jericó, destrói tudo, e Deus fala assim, não pega nada, não pega nada. O ouro e a prata vai para o tesouro de Deus, e o resto vai tudo ser queimado. Aí o que Acã tem a brilhante ideia de fazer? Pegar uma capa babilônica. Aí pega um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro. Aí ele é tão sacana, tão dissimulado, que ele sabe que é errado. Então ele chega lá na tenda dele, cava um buraco e esconde lá. Aí o povo vai para a guerra, com 3.000 homens, são afugentados por uma cidade minúscula. 36 homens morrem por causa da desobediência de um homem. Um homem causou a derrota de Israel na guerra e a morte de 36 outros homens. Então olha como o individual impacta no coletivo. Então, gente, estejam atentos à situação de vocês com outras pessoas. Conversem, resolvam os problemas, mano. Não adianta vir aqui cantar, pregar, dar aula. Mano, não adianta, velho. Se você tá com intriguinha, com birrinha, mano, resolve. Senta e resolve. Maturidade cristã faz parte da nossa vida. Precisa ter. Então, resolvam os problemas de vocês, porque vocês não estão só lascando com vocês, vocês estão lascando com todo o resto. Vocês estão prejudicando o resto. Então, resolvam os problemas que vocês tiverem que resolver, né? A ceia está aí também para isso, né? A gente precisa resolver os problemas que a gente tem para a gente poder estar em comunhão com o outro. Não adianta eu estar tomando ceia, se eu estou tomando ceia, estou de birra com o outro, estou tomando ceia errado. Estou tomando ceia para minha própria condenação. Não é isso que a Bíblia diz? Então, muito cuidado, tá? A situação aí individual, impacta no coletivo. Certo? Então, vamos lá para o tópico 3. O retorno à adoração por meio da Páscoa. A festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. O que é a Páscoa, pessoal? Quem é da teologia fala que É o seu significado, né? O significado da... sim. O significado da palavra Páscoa é passar por cima. Isso, Passar por cima, etimológico. mas o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O que era a Páscoa? Não é? Da ressurreição de Cristo. Oi? Tá certo. Da ressurreição de Cristo. Para nós hoje, mas naquela época Era um memorial para relembrar que Deus poupou os primogênitos dos hebreus. a libertação do povo do Egito, Deus protegeu. Eu tava esperando vocês só. Quer pé de moça ou chocolate? Pé de moça. Caramba, mano, ninguém quer levar chocolate, levar chocolate pra casa? Pode deixar comigo, filho, depois de Então, a Páscoa era o memorial, certo? A Páscoa era o memorial. O boca aberta aqui falou também, mas falou baixo. Sim. Fala certo. Agora, o que eu falei, se você não fala, se você não se posiciona, o outro se posiciona no seu lugar, né? Eu acabei de falar. Perdeu. Fala, meu, Ainda bem que você levanta assim, ó. você. Cheio. Fala. Esse Solta. tipo de mim mesmo. Eis que digo. Agora Eis que te digo. Ó, vamos continuar aqui. Então a Páscoa era o memorial, certo? Da libertação do povo lá, a morte dos primogênitos lá. Que Deus poupou, certo? Hoje, quando a gente traz para nós a Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, certo? O sangue, do mesmo jeito que o sangue do Cordeiro lá nos umbrais da porta protegeu as famílias israelitas dos primogênitos serem mortos pelo próprio Deus, da mesma forma o sangue de Jesus nas nossas vidas nos livra da morte eterna no inferno, certo? Então vamos lá. Ó. Nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Como que era a celebração da Páscoa naquela época? todos se juntavam, matavam um cordeiro e comiam. Mas não podia sobrar nada, o cordeiro não poderia ter manchas. E se a família fosse pequena, tinha que se juntar com o outro. Não, sim. Essa foi a primeira Páscoa. Mas a celebração do restante da celebração se tornou diferente. A celebração da Páscoa. A gente também chama a Páscoa de outro nome também, né? Pessar. Hã? Pessar. Não, aí é o nome hebraico. Páscoa. Não, deixa outro nome. Olha português. Não deixa de ter outro nome. Qual que é o outro nome da Páscoa que a gente tem? Não, a gente não fala muito, mas a Bíblia fala. Ó, a Páscoa acontecia todo o 14º dia do mês de Abib ou Nissan, certo? Nissan ou Abib, que é o mesmo mês, só que um nome diferente. de abril. É, mais ou menos por aí.
E acontecia no 14º dia. Só que no 10º dia eles começaram a preparar o cordeiro. E a partir do 14º dia eles tinham uma festa que durava quantos dias? 50 é o Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa é o Pentecostes. Mas a Páscoa durava quantos dias? 7 semanas? Não. 7. 7 o quê, gente? Dias. 7 dias. Dias, 7 dias, velho. Todo mundo respondeu junto, ninguém vai ganhar. Eu já Então, ó, respondi 7 dias. Eu respondi A primeiro. Páscoa durava 7 dias, do 14º dia ao 21º dia do mês, certo? A Páscoa era celebrada 7 dias direto, tem 2 minutos. Era celebrada 2 dias. E a Páscoa, se chamava também de Festa dos Pães Ázimos. Nossa, nunca não. Vocês não lêem Bíblia, não? Meu Deus do céu. Festa dos Pães Ázimos, mano, que é a festa do pão, a festa dos pães lá e tal. E tinha um ingrediente que era proibido durante a Páscoa. Tinha um ingrediente que era proibido. A última pergunta para ir pra lá, hein? Tinha um ingrediente que era proibido na Páscoa. Que era chocolate ou pé de moço? Chocolate ou pé de moço? Certo? Pessoal, então, hoje, resumindo aqui, a Páscoa foi restabelecida por Josias, certo? No reinado de Judá, e assim não se houve uma comemoração de uma Páscoa daquela forma desde a época dos juízes. Então, olha o impacto que Josias causou, né, através do avivamento, através da palavra. Então, gente, o avivamento ele começa através da palavra, ele termina na palavra. Não se pode começar o avivamento de forma desordenada ou porque eu quero. Não, o avivamento começa na palavra, por um propósito de Deus. Certo? Tranquilo? De boa? A Lívia tá recolhendo oferta aí? Então, beleza. Então, coloquem a oferta aí. Coloquem a oferta de vocês aí. Hoje quem vai ler o textuário vai ser eu mesmo, tá? Esse negócio do 25 aí, tá tudo certo. O pastor tá quebrando, mas... Beleza, galera? De boa? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor. Qualquer dúvida que vocês tenham, presta atenção, gente. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo lá da EBT, tá bom? Ou mandem no privado. Vai ter que terminar no encontro, né? Hã? Vai ter que terminar no encontro. Não precisa terminar não. Esse último tópico é só falando da Páscoa. Tá, então grava um vídeo. Aí, semana que vem eu vou deixar essa sacolinha com o Lindenberg pra vocês, tá?